Fala bebê, aqui é o Pontes e hoje nosso episódio ele começa de uma forma um pouco diferente porque o editor dessa bagaça perdeu a gravação de uma sessão inteira. Quem é o editor dessa bagaça, né? Vamos pegá-lo e fazer uma caçada de sangue. Mas eu quero explicar para vocês alguns eventos que aconteceram após a reunião do Hardestad. Não aconteceram grandes eventos, mas são eventos que são importantes vocês saberem para que a gente consiga compreender melhor o andamento da história, tá? Então, após a reunião com o Hardestad, nossos protagonistas são liberados ali para perambular, para descansar, repousar no castelo do Ventrue. Eles são... anteriormente eles tinham sido instruídos pela Durgassim e o Hardestad passa uma missão para eles. E qual é essa missão? Que eles vão até os conspiradores fingindo que eles haviam escapado das garras de Hardestad e que eles precisavam ser assenhorados, porque eles estavam ali, haviam se tornado membros cainitas e não entendiam nada sobre a sua condição. Os nossos personagens aceitam e são liberados para repousar. Emily, como a gente viu no episódio passado, recebe a visita de uma Tremere dos fundadores, que é a senhora Fanchon, que acaba ali mostrando a Emily que David, aquele poeta que estava lá no início na taverna, um homem belo, alegre, cheio de vida, que havia sido agredido por Henrik a pedido de Lady Jedviga Almanov, ele não havia morrido naquele jantar. E muito provavelmente Matrona Violeta, que é a Nosferatu que abraçou o Hieronymus, acaba derramando ali o seu vitê e acaba transformando também David. Só que David é pego, ele é aprisionado por Fanchon, muito provavelmente para se tornar um gárgula. Arif havia se retirado para uma pequena biblioteca no castelo de Hardestad, empoeirada e abandonada, e começa a procurar ali vários livros que falassem um pouco mais sobre a sua condição, de onde vieram os vampiros. Ele acaba não encontrando grandes informações ali, além do que Durgassim havia lhe dito. Mas ele encontra alguns documentos interessantes. Ele encontra um pequeno diário com vários mapas da região, pontuando ali construções na Valáquia, com uma assinatura que lhe chama a atenção. O autor daqueles mapas e projetos arquitetônicos chamava-se Zélius. Arif também acaba descobrindo e começa a notar que Hardestad parece fazer parte de algum culto, alguma ordem monástica de cavalaria chamada como a Ordem do Lírio. E gravem esse nome porque a gente ainda vai ouvir falar muito deles aqui no Fábulas. Henrik acaba se retirando para descansar, assim como Hieronymus, assim também como John. Na noite seguinte, Rafael de Coração chega até os nossos protagonistas e lhes apresenta as 6 tradições dos imortais. A primeira tradição é o legado, a qual você tem o sangue de Caim. Amaldiçoado por Deus e abençoado por Lilith, você não deve nunca recusar a sua condição. Você não deve procurar uma cura para a condição de cainita. A segunda tradição é a destruição, na qual é proibido destruir outro igual a você, mais velho do que você. Cabe somente aos anciões este encargo de determinar quem deve ou não ser destruído. A terceira tradição é a progenie, ao qual você não deve criar outros membros sem a permissão
de seus anciões. Um crime, nesse caso, passível de morte final. A quarta tradição é um acordo no qual existe que quando um jovem membro é abraçado, uma pessoa se torna vampira, o seu senhor ou senhora é responsável sobre os seus atos até que este membro seja liberado para a sociedade cainita. Algo que aconteceu, por exemplo, com os nossos personagens, no qual foram abraçados sem qualquer apresentação ou permissão do príncipe. Pelas leis da quarta tradição, eles deveriam ser destruídos, né? Não foi respeitado, na realidade, a terceira tradição. Então eles entendem que eles não podem sair aí abraçando e criando vampiros à torta e à direita. A quinta tradição é o domínio. Você deve respeitar o domínio de onde você entra. O príncipe. Eles entendem que, embora o mundo cada vez mais avança para uma época de luz, de conhecimentos, a arte tem florescido, novos conhecimentos e antigos conhecimentos têm sido redescobertos. A sociedade cainita, na realidade, é muito medieval e lida muito com... Os vampiros são muito territorialistas. E a sexta tradição é o silêncio do sangue. Aqui, Rafael de Coração dá um grande alerta aos nossos protagonistas, dizendo que eles não devem revelar a sua real natureza a ninguém, exceto em últimos casos. Quebrar ao que Rafael de Coração chama de a máscara é algo prejudicial, e a igreja e as pessoas, humanos, os mortais, virão com tochas caçar a todos se ações como essas continuarem sendo perpetradas por cainitas. Eles são dispensados por Rafael e pouco antes de partirem numa carruagem junto com Roderico, Lord Hardestad pede um favor pessoal aos nossos protagonistas. Ele diz que eles devem focar na sua missão, mas, se possível, destruam Lady Jadwiga Almanov, aquela que criou Henrik, que abraçou Henrik. Hardestad toma isso aponta isso como um favor pessoal a si. Que eles não devem fazer isso em comprometimento à sua missão principal, mas que se eles conseguirem fazê-lo, haverá aí um débito de Hardestad para com os seus personagens. E Hieronymus, inclusive, é até audacioso em pontuar. Então isso é um favor pessoal. E Hardestad concorda. É bom a gente relembrar também o seguinte: Arif reencontra 2 de seus soldados que estavam ali em sua comitiva. E ele percebe que ele não consegue se alimentar do sangue de vítimas que não lhe entreguem esse sangue de forma consensual, e também de nenhum mortal que não siga a religião islâmica. Então ele acaba transformando um de seus soldados como um carniçal e o outro acaba sendo o seu rebanho. Enquanto John revê ali Paolo, aquele homem coxo que ele havia de tão bom grado indicado ao trabalho de guarda-costas na missão na casa de Giovanni, que havia sido agredido por Giovanni durante o jantar, quando Paolo se recusou em matar John. E Paolo estava ali sendo tratado e, com a permissão também, John acaba transformando Paolo em seu carniçal. Roderico acompanha os nossos personagens como um certo álibi, dizendo que eles aprisionaram Roderico e que ele revelou o outro esconderijo dos conspiradores. Existe uma discussão na carruagem, as visões de mundo dos protagonistas são
em sua grande maioria, muito diversas, principalmente entre Arif, Henrik e Hieronymus. Porém, enquanto deliberavam sobre o plano e de que forma se aproximariam dos conspiradores, a comitiva é atacada por uma emboscada de salteadores. Arif acaba usando o poder de causar o fascínio, dizendo como ousam atacar a carruagem do sultão. E isso acaba paralisando os salteadores. Só que seus demais companheiros acabam promovendo um verdadeiro banho de sangue. Os nossos protagonistas agora percebem que existe, de fato, uma besta dentro deles. Uma força que procura sempre a máxima violência, que procura apenas satisfazer a sua sede de sangue. Diante daquele banho de sangue, suas consciências acabam pesando. Os europeus acabam tomando aquilo como quando você tem que fazer omelete e precisa quebrar alguns ovos, mas Arif acaba olhando para si, para os seus companheiros e pensando no que eu me tornei. Resta apenas um homem ali vivo. E Arif acaba... Bom, isso a gente vai descobrir no episódio de hoje. Tomados ali por uma paixão, por uma raiva, tentando se defender, vocês causam uma chacina. O Henrik, mata 3, 4, 5 caras ali com a espada, cortando ao meio, e Hieronymus revela sua real forma, começa a sugar sangue de um cara. Chega um cara ali, o Arif já tinha usado a presença, né, pra fazer os caras pararem e tudo mais, os caras ficam meio estáticos por causa da presença do Arif, e sobra somente o cara de joelhos, literalmente se cagando. Ele borra as calças, você sente o cheiro de merda mesmo escorrendo pelas calças dele, porque, velho, ele acaba de encontrar monstros. Os caras estavam pensando que eles iam ganhar um dinheiro fácil e atacam uma caravana com 5 monstros. Acontece que quando vocês causam tudo isso meio para se defender, o Hieronymus, o Henrik, o John, a Emily, vou considerar, vocês falam assim, bom, vocês racionalizam, a vida é assim, nos atacaram, a gente só se defendeu. A gente se defendeu de uma forma bem bruta? Sim, mas a gente só se defendeu, a gente tá na nossa razão. Pro Arif... Krav Maga, irmão. Pro Arif, isso já pega numa forma pesada, porque tem todos os ensinamentos de Allah. E aí o Arif vê aquele homem ajoelhado, chorando, se cagando. E detalhe, o Rafael de Corazon, que é aquele toreador que estava junto com o Hadastad, ele ensina para vocês as tradições dos cainitas. E dentre as tradições é: não revele a sua real forma. Nunca revele o segredo do sangue. Você revelar o segredo do sangue para os mortais, você está expondo toda a sociedade. E mesmo os conspiradores vão ser contra isso. Vocês, após causarem essa chacina em autodefesa, corpos partidos e sanguentados ali, vocês têm um homem suplicando diante de vocês. Ele tá: meu senhor, não! Por favor, clemência! Eu só precisava alimentar minha família! O Lorde dessas terras, ele é maligno! Eu não tenho pão! Mesmo com fome, a violência e a matança são erradas. Você não deve derramar sangue. Tome o que tens e provisões suficientes para a viagem. Leve as provisões que tiver e viaje em direção à luz do Império Otomano. Lá, entregue sua vida a Allah e mude seus caminhos. Eu farei isso. Eu vou chegando muito delicadamente, assim, indo meio pelas sombras e tal. Eu chego, muito rápido, pego ele pelo pescoço e quebro o pescoço dele.
Enquanto o Arif estava conversando com esse camponês, com esse transeunte, eu vi que a ideia dele era sacar, era soltar o transeunte. Então eu vou sacando uma flecha da aljava, vou encordoando o arco, vou preparando o arco, puxando a flecha. Quando eu vejo o Euronymous chegando perto, eu solto a flecha, guardo de novo na aljava, eu desengordoo de volta o arco e guardo ele. Arif, é essa cena, cara. Enquanto você tava ali planejando liberar esse homem, e o Euronymous chega, cara, quebra o pescoço. Você só vê o cara. O cara cai no chão. Eu faço isso já, eu começo a olhar olho no olho do Arif e falo, olha, ele pediu clemência. Essa é a maior clemência que a gente pode ter com esse cara. Esse cara nunca esqueceu o que está acontecendo aqui. Imagina ele vivendo o resto da vida dele, sabendo que tinham monstros se esgueirando pelas sombras. Às vezes a morte é a clemência. Eu cedi a clemência a ele. Minha consciência é tranquila. A tua pressa em ceder à besta e a sua sede de sangue há de ser a tua queda, há de ser a tua maldição e há de ser a destruição de tua alma. Bismillah. Que Allah tenha. E você vai fazer o que agora? Sobrou, do pouco que sobrou da tua alma. Eu vou virar, vou fazer uma oração e... Tudo bem, a minha parte eu fiz. Não, Meu coração se mantém tranquilo. Então, mas deixa eu te falar uma coisa. Foda-se, seu coração tá tranquilo. O que importa agora é a gente enterrar esses corpos aqui, porque eu quero ver como é que as pessoas vão explicar corpos sem sangue e gente dilacerada. Então faz a sua oração pro seu coração ficar bem, mas não deixa de ser prático, tá bom? Vou comprar uma pá pra enterrar esses corpos.